a ação da insulina junto com no controle da glicemia. Essa é uma aula que o pessoal considera muito difícil. Que alegria! Quanto mais difícil, mais legal. Então eu vou pedir para que você anote uma porção de coisas, porque realmente não é fácil. Tem muito bom. Podemos começar? Pessoas, olha só então. Primeira coisa que você tem que anotar aí pra gente, por favor. Claro que você sabe que... Você já viu a histologia de pâncreas? Que beleza. Um dia você vai ver. E aí você vai lembrar. Mas, lá no pâncreas, você vai ter as ilhotas pancreáticas. Eu vou te mostrar isso agora mesmo. A gente vai ter as ilhotas pancreáticas. E lá nas ilhotas pancreáticas, você vai ter 3 grupos celulares que são importantes, que eu acho que você conhece. O primeiro grupo celular é o que a gente chama de células alfa-pancreáticas. Células alfa-pancreáticas. O segundo grupo, células beta-pancreáticas. E depois, células gama-pancreáticas. As células alfa, elas são de responsabilidade pela produção do glucagônio. Então, o glucagônio é produzido pelas células alfa. As células beta-pancreáticas é responsabilidade delas de produzir a insulina. E as células gama-pancreáticas, a somatostatina. A gente discutiu a somatostatina na semana passada, não sei se vocês lembram. Mas é um hormônio que atua lá no nosso sistema digestório, estimulando ou inibindo a produção do suco pancreático. Do suco gástrico. Somatostatina. Bem, então células alfa, beta e gama. E aí a gente vai perceber que existe um monte de funçãozinha importante para essas células. Para essas células não, né? Para esses hormônios produzidos por essas células. Bem, eu vou te mostrar aqui um infográfico muito bonitinho, que é o resumo da nossa aula de hoje, que é esse. Essa seria a última coisa que eu mostro, mas aqui vai ser a nossa primeira ideia. Bem, se você olha para essa imagem, eu lhe pergunto, essa imagem é de alguém que está bem alimentado ou não? Claro que é de uma pessoa que está bem alimentada. Então a gente chama isso de uma situação pós-prandial. Como é que você sabe que essa pessoa está alimentada? Porque o pâncreas dela está produzindo insulina. Isso só acontece em situação pós-prandial. Então você precisa de merendar para que o seu corpo, o seu pâncreas, produza insulina. Beleza? E a insulina, ela vai agir em vários órgãos. E aqui eu já quero deixar uma coisa bastante clara para a gente. Nós teremos órgãos que a gente vai chamar de órgãos insulino dependente, tá bom? Então, depende da ação da insulina. Sério, você vai ficar aqui na minha cara. Sério, você não vai pular pra lá? Cara, eu tomo 3 banhos por dia, quase, tem jeito. E o segundo é as células insulino independentes. As células insulino independentes, claro, não precisam da insulina para funcionar. Lógico. Tá bom? E como é que a insulina ela age em diferentes órgãos? Bem, a ideia da insulina vai ter várias funções.
Tira uma foto disso para a gente, por favor. Então a gente vai discutir cada uma dessas. Primeiro, aumentar a captação de glicose, tanto no músculo quanto no tecido adiposo. Aumentar a captação de glicose também no fígado. E aí você vai perceber que são objetivos diferentes. Depois, aumentar a síntese de glicogênio. E tem muita gente que fala que a gente engorda quando a gente acumula glicogênio, o que é literalmente uma loucura. Depois, diminuir a degradação de glicogênio no fígado e músculo. Aumentar a glicólise e fazer isso, ó, aumentar a síntese de ácido graxo e a síntese de acilglicerol. Então, olha a ideia. Se você tem um paciente e esse paciente ele é um paciente dependente de insulina, olha o que eu vou te falar. Você acha que esse paciente ele tende a engordar ou tende a emagrecer? Engordar. E ele tende a engordar justamente porque a insulina ela estimula a síntese de ácido graxo e estimula a síntese de triacilglicerol. E aí você então vai estimular aí a produção de tecido adiposo. Tá bom? Eu acho que não. Você vai perceber que não. Mas é uma ideia bem bacana. Então a gente vai discutir cada um desses pontos. Esse é o nosso objetivo da aula de hoje. E é bem grande. Então vai, ó. Primeira coisa que a gente vai discutir é o transporte de GLUT. E aí você sabe que GLUT é o transportador de glicose. Então, dá uma olhadinha para isso, por favor. Esse caminho que eu vou te mostrar é o caminho clássico do transporte de GLUT e não tem em nenhum livro de graduação. Tá bom? Não existe. Ah, quero estudar isso lá no livro do Leninger. Não tem. Bem, o que você está vendo aqui? Ó? Aqui é o meio extracelular, aqui é o meio intracelular. Claro que isso é a membrana plasmática. O que eu estou circulando agora em lilás é o receptor de insulina. E isso aqui é o hormônio insulina que foi produzido pelas células beta-pancreáticas. Tudo bem? Em qual situação? Hiperglicemia, ou seja, quando a concentração da glicose está alta na corrente sanguínea. Então, o objetivo aqui é fazer com que essa glicose ela consiga entrar na célula, ou seja, sair do meio extra para o meio intracelular. Essa é a lógica. Para que isso aconteça, você vai perceber o seguinte: você vai perceber que a quantidade disso, ó, vai aumentar na membrana plasmática. E o que é isso? Isso é o transportador de glicose. Significa que o transportador de glicose ele fica no meio intracelular. E aí a gente vai aumentar esse transportador de glicose na membrana plasmática para que a glicose consiga ir para o meio intracelular. Essa é a lógica. Como é que isso vai acontecer? Dá uma olhadinha, ó. A insulina se liga no seu receptor que ativa IRS, PIP2, PIP3. Aqui a gente já tem que parar para você entender um monte de coisas. Primeiro, claro que você sabe que diabetes tipo 1 tem problema na liberação da insulina. Significa que as células beta-pancreáticas morreram. Isso é uma doença autoimune. Então, diabetes tipo 1, ninguém nasce com ela. Ah, a pessoa nasceu? Não nasceu. Se você traz esse conceito, está errado. O que acontece? É uma doença autoimune que mata as células beta-pancreáticas. Então, todo mundo que é diabético tipo 1 descobre que é diabético tipo 1 na primeira infância ou com seus 12, 13 anos de vida. Então, até os 12 anos de vida, a pessoa descobre que é diabética tipo 1, mas ela não nasce diabética, tá? Porque é uma doença autoimune, então as células beta-pancreáticas vão morrendo na primeira infância e logo
você deixa de produzir insulina. A segunda ideia, e aí a gente vai pensar no diabético tipo 2, o problema pode estar na fluidez de membrana plasmática. Tá bom? E aí você vai estar pensando que os ácidos graxos de membrana plasmática têm poucas duplas ligações. Então são poucos, são saturados, né? Ou não são insaturados. E além disso, existe isso aqui, ó, o IRS. O que significa IRS? Significa S de substrato, R de receptor e de insulina. Então é o substrato do receptor de insulina. Então, esse é o receptor e o receptor de insulina interage com o seu substrato. Você vai pesquisar para mim, por favor, que existem dois tipos de IRS, o que a gente chama de IRS1 e IRS2. Um dos dois faz com que a pessoa aumente a chance de ter diabetes. Então, eu não vou falar qual é, porque você vai pesquisar para a gente. Então, mas imagine que a pessoa tenha muito IRS1, significa que ela aumenta a chance de ter diabetes tipo 2. Ou se a pessoa tem muito IRS2, ela aumenta a chance de ter diabetes tipo 2. Então, o aumento da expressão de um dos dois faz com que a pessoa tenha ou não diabetes. Tá bom? E aí você vai pesquisar para mim qual é. Bem, então o substrato do receptor de insulina, ele age no PIP2, que ativa PIP3. Fosfatidil-inositol difosfato, fosfatidil-inositol trifosfato. Tá bom? O que esse PIP3 vai fazer? Ele ativa a AKT, a S160 e você transloca o glúten. E aumenta então a quantidade de glúten na membrana plasmática. Quando a insulina para de agir, isso volta. Significa que toda hora glúten vai para a membrana plasmática e depois volta para dentro da célula. Isso fica fazendo constantemente. Então, você só terá o aumento de glúten na membrana plasmática se tiver a ação da insulina. Perdi a ação da insulina, significa que o glúten vai ficar internalizado na célula. Logo, a glicose não entra na célula. Então, para a glicose entrar na célula, tem que existir esse caminho. E aí esse caminho aumenta a translocação de glúten. Tudo bem, queridos? E aí você percebeu que aumentou a quantidade de glúten, maior será a captação de glicose. Dúvidas? Tá. Se o seu paciente ele for diabético tipo 2, a primeira coisa que você vai fazer com ele é: amiguinho, faça exercício físico. Embora eu não goste, mas tem que fazer. Por que você vai fazer com que o seu paciente faça exercício físico? Lembra da contração muscular, onde a gente tem a primeira coisa que é a liberação do íon cálcio do retículo endoplasmático? Lembra disso? A liberação do cálcio do retículo endoplasmático na célula muscular estimula essa via que a gente acabou de visualizar. Ou seja, quem faz exercício físico não precisa da insulina para fazer a translocação de glúten. O próprio cálcio liberado lá no nosso retículo endoplasmático, graças ao exercício físico, faz com que haja translocação de glúten independente da insulina. Na célula muscular. Na célula muscular. Aí você consegue controlar a glicemia do seu paciente simplesmente fazendo com que ele tenha uma atividade física regular. Isso é para pessoas diabéticas tipo 1 que está começando. Desculpa, tipo 1 não, perdão. Diabetes tipo 2 que está começando a vida
de diabetes. Então, você vai falar, irmão, faz exercício físico. Porque o retículo endoplasmático, ao liberar o cálcio, estimula a via da AKT. Claro que existem outras, a ideia seria mais ou menos assim, né? O cálcio foi liberado do retículo, aí ele ativa uma enzima chamada de canquinase 2, que ativa outra enzima chamada de AMPK, que ativa a AKT, que ativa a S160, e você tem a translocação do glúteo. Tá? Então essa é a via de sinalização a partir do cálcio. Se a pessoa é pré-diabética, ela é reversível? Ela não, na verdade, porque o problema aqui do diabético vai ser a resistência insulínica graças à fluidez de membrana plasmática. Só que é como se você estivesse dando para ela uma via alternativa para translocar glúteo. Não melhora o diabetes no sentido de não melhora a membrana plasmática do seu paciente, mas ela transloca glúteo. Ô, Léo, mas é no caso lá do sistema nervoso, que é só glicose, né? Eu doente com ácido graxo, se quebrar ali, aí vem o problema da acidose, e acidente depois. Nesse caso, quando tem o cálcio para ser liberado agora na célula muscular. Não, mas a célula do tecido nervoso não precisa de insulina. Não precisa, As células de cérebro não. Agora, se você falar assim para mim, mas é todo o sistema nervoso? Não. Célula de hipocampo precisaria de insulina. Então ainda é uma briga, porque a gente está descobrindo ainda quais são as partes do cérebro que são dependentes de insulina e quais não são. Porque se a célula não for dependente de insulina, o glúteo vai ficar permanentemente na membrana plasmática. Aí não tem problema de transporte. Tá, mas isso não serve para todo o sistema nervoso. Uma parte ficaria prejudicada, uma parte ficaria prejudicada. Uma parte sim. Uma parte fica. Entendeu a ideia aqui, queridos? Então, se a gente fosse resumir, a insulina ela estimula a translocação de quem? Do glúteo. Então, o glúteo ele fica, e aí, claro, são nas células que dependem de insulina, mais uma vez. Nas células que não dependem de insulina, o glúteo já está na membrana plasmática. Tá bom? Show de bola? Entendeu? E aí você vai pesquisar para mim, por favor, vai lá no chat GPT. E aí você vai me dizer qual é o IRS que tem problemas, que pode ou não aumentar a chance do paciente ter diabetes. Fechou? Tranquilos? Então, isso vai acontecer basicamente em todas as células que a gente chama de insulina dependente. Essa é a primeira, então, função da insulina. Qual é a segunda função da insulina? A segunda função da insulina está na glicólise. Como assim? Lembra que eu pedi para você decorar a primeira, a terceira, a sexta e a 10ª reação? Agora a gente vai olhar para isso, para a terceira reação. Porque aqui na terceira reação você vai ter a ação da insulina e do glucagônio, que são os nossos dois hormônios de interesse. Tá? A insulina vai estimular a glicólise e o glucagônio vai estimular a gliconeogênese. Então, glicólise, claro, é a degradação de glicose em piruvato, e a gliconeogênese é a transformação de piruvato em glicose. E aí, mais uma vez, a ação da insulina acontece onde? No passo 3. Então, a insulina ela não tem função somente de colocar a glicose dentro da célula, não. Além de colocar a glicose dentro da célula, o caminho que essa glicose vai ter dentro da célula também é dependente da insulina. Então, olha lá para o passo 3. Eu aumentei aqui para ficar mais clarinho para a gente, para você entender. Então, aqui é a nossa brincadeira, você já sabe, mas ela é assim.
A glicose ela entra na célula e aí ela recebe um fosfato no carbono 6, e esse é o passo 1, e aí você impede com que a glicose saia da célula. Depois você tem uma mutase que transforma a glicose 6-fosfato em frutose 6-fosfato, e depois uma outra hexocinase que transforma a frutose 6 em frutose 1,6-bifosfato. Beleza. Para isso, você vai precisar dessa enzima, ó, fosfofrutoquinase 1. Qual é a ideia aqui? Vou desenhar para você entender, ó. Essa é a glicose. Essa vai ser a glicose que tem o fosfato no carbono 6. Beleza? E aí, essa glicose agora foi convertida em frutose, que tem o fosfato no carbono 6. E o que essa enzima faz? Perceba, ela é a fosfofrutoquinase 1. Significa que ela vai colocar um fosfato em qual carbono? No 1. Tudo bem? É isso. E se você olhar para o outro lado, olha, a enzima se chama frutose 1,6-bifosfatase 1. O que significa? Significa que ela vai retirar o fosfato do carbono 1 da frutose 1,6-bifosfato. Então, enquanto essa aqui, ó, que eu estou chamando de A, coloca o fosfato no carbono 1, essa que eu estou chamando de B, retira o fosfato do carbono 1. Retardado. Um coloca, o outro retira. Simples assim. Beleza? Tá. O que a gente vai perceber? A gente vai perceber que a insulina, ela vai agir de forma indireta nessa enzima. Não é de forma direta. E o glucagon vai agir de forma indireta nessa enzima. Então a insulina vai agir de forma indireta, ativando essa enzima, que é a fosfofrutoquinase 1, e ao mesmo tempo inibindo essa outra enzima, que é a frutose 1,6-bifosfatase 1. O que isso significa? Significa que a insulina ativa a glicólise e inibe gliconeogênese. O glucagon faz exatamente o contrário. O glucagon ativa essa enzima e inibe essa outra. É exatamente o contrário. Significa então que o glucagon inibe glicólise e estimula gliconeogênese. Mais uma vez, a glicólise é a quebra da glicose em piruvato. A gliconeogênese é a transformação do piruvato em glicose. Então, claro que você vai estimular o glucagon quando você estiver numa situação de hipoglicemia. E claro que você vai estimular a produção da insulina quando você estiver numa situação de hiperglicemia. Lógico. Tá bom? Então, em uma situação hipoglicêmica, o glucagon está brincando de fazer gliconeogênese para colocar glicose na corrente sanguínea. Em uma situação hiperglicêmica, a insulina está trabalhando para tirar a glicose da corrente sanguínea. Simples assim. Tá. Eu falei para você que a insulina e o glucagon, eles agem de forma indireta. Como é que eles agem, então? Bem, eu vou ter que desenhar isso para você ficar feliz e entender. Toda prova a gente pergunta isso, toda prova. É meio que retardada essa pergunta, e ela é uma pergunta não fácil, tá? Na verdade é uma pergunta difícil, porque o que você vai pensar? Se a gente entender isso, grande parte da nossa discussão ela está chega ao final. Ó, como sempre, esse vai ser a nossa corrente sanguínea. Então esse é o nosso capilar bonitinho. E como sempre, esse quadradinho aqui embaixo vai ser a nossa célula. E eu estou pensando numa célula hepática.
Não estou pensando lá no seu fígado, tá? Você não pode ter cirrose, você não pode ter nada. Você só pode estar feliz. Bonitinho. E você está pensando assim, ó. Olha lá. Eu vou desenhar aqui várias glicosezinhas e a gente vai pensar em uma situação de hiperglicemia primeiro. Muita glicose para você ficar feliz. Meu Deus. Muita glicosinha. Então você está pensando em uma situação hiperglicêmica. Show de bola? Pós-prandial. Vai, me ajuda aí. Qual é o hormônio que foi liberado pelo pâncreas? Insulina. A insulina agiu onde? No receptor de insulina. O receptor de insulina ele está associado ao IRS, que é o substrato do receptor de insulina. Isso vai ativar PIP2, que ativa PIP3, que ativa AKT, AS160, e aí você tem a translocação de quem? Do glúteo. Então o glúteo está numa vesícula, é uma proteína que está lá na vesícula, estou colocando ela em verdinho aqui, ó. E aí, para esse glúteo chegar até a membrana plasmática, todo esse caminho teve que acontecer. E aí o glúteo foi lá para a membrana plasmática. Tá bom? Então é isso que a gente está colocando aqui, glúteo na membrana plasmática. Isso então você acaba de relembrar a translocação do glúteo. Vamos colocar aqui para você não esquecer. Translocação. Beleza. O que acontece com a glicose agora? Entra na célula. Vai entrar só uma glicose, queridos? Centenas de milhares de glicose. E agora você vai entender uma outra ideia. Bem, o passo 1 é fazer com que exista a fosforilação do carbono 6. Beleza? E as glicoses que não foram fosforiladas, o que acontece com elas? Sai. Volta para a corrente sanguínea. O seu fígado, anota isso pelo amor de Jesus, só vai fazer o passo 1, quando você tiver com mais de 300 miligramas por decilitro de glicose. Isso significa que em qual situação? Pós-prandial. Ah, Léo, e se isso não acontecer? Significa que as glicoses elas entram na célula hepática e saem. Elas não permanecem na célula hepática. Só vai permanecer na célula hepática significa a glicose só vai receber o fosfato em qual situação? Pós-prandial. Isso é um problema enzimático, tá bom? Não é que a glicose gosta pouco do fígado, ou o fígado gosta pouco da glicose, não tem nada a ver. Tem a ver que a primeira enzima só funciona com alta concentração de glicose. Significa que a primeira enzima ela tem baixa afinidade pela glicose. Logo, eu preciso de muita glicose para que ela funcione. E muita glicose significa que eu acabei de merendar. Tudo bem até aqui? Tá. O que vai acontecer? É o quê? É o excesso da glicose. Não. É só quando você tem, quando você entra muito, quando tem muita glicose dentro do fígado, a enzima funciona. Se tiver pouca glicose, a enzima não funciona. Não é questão de excesso. Não, mas quem faz ela permanecer? A fosforilação. O fosfato.
Aí ela não consegue mais sair da dúvida. Beleza? Só não fica. Não, qualquer tecido, funciona igual. Todo tecido é essa ideia. Essa pessoa não vai ter glicose. Se a Qualquer pessoa- coisinha, um pouquinho, não vai ter glicose para poder causar isso. Se a pessoa comer bem pouquinho, Muito pouquinho. Eu, com bem pouquinho. sei lá, de arroz, ela não vai ter glicose. Mas seu fígado produz glicose. É. Na gliconeogênese. Via glucado. Via glucado. É o que a gente está discutindo exatamente isso. Então, você precisa de comer glicose? Não. Seu fígado produz. A partir de piruvato. Então você vai ter que comer outras moléculas que viram piruvato. E aí piruvato consegue produzir glicose. Tá? Uma pessoa com hepatite, Hepatite. ela pode ser confundida com uma pessoa que tem diabetes tipo 2? Não sei se confundida, né? Não sei se a palavra seria confundida. Como você confundir? Por exemplo, pessoa com hepatite vai ter problema no hepatose. Hepatose. Não vai acontecer fosforilação da glicose. A glicose vai estar em alta frequência sanguínea. Ah não, tá, mas você vai ter outros problemas muito piores do que esse. Uma pessoa que está com hepatite, muito pior. Mas isso acontece. Acontece. Mas Ele vai ser. Não acontece obrigatoriamente, porque tipo, se você pegar o músculo vai captar a glicose, independente do fígado. Então ele não vai estar hiperglicêmico. o músculo não precisa da fosforilação. pra captar. Não precisa, mas assim, aí é músculo, Ele né? mesmo fosforila. Não ele que fosforila. Cada célula fosforila. Então o cérebro todas as células. Se você não fosforilar a glicose, ela não fica dentro de nenhuma célula. Ela nem entra nem sai. Ela não atravessa a membrana plasmática. Sim? Mas o problema lá que você falou é muito pior do que não colocar a glicose dentro da célula. Muito pior. Morre muito mais rápido. Muito mais. Voltou lá, ó. Agora eu estou com a glicose 6-fosfato dentro da célula, beleza? Eu vou fazer 2 vias ao mesmo tempo. Olha isso. Vou fazer 2 vias ao mesmo tempo. Na verdade está acontecendo com centenas de milhares. Então a glicose 6-fosfato ela vai virar o que, gente? Frutose 6-fosfato. Vamos colocar aqui 2 frutoses. E essa frutose tem o fosfato lá no carbono 6. Beleza? Tá. Essa frutose 6-fosfato vai virar o quê? Frutose 1,6-bifosfato. Então vamos colocar aqui as duas, para você ficar bonitinho, para você entender. Olha isso. Então vamos colocar aqui, ó, outra frutose. Está lá, muito bonitinha. Outra frutose do lado de cá. Está lá, bonitinha. Perceba que eu tenho aqui, ó, o fosfato no carbono 6 e o fosfato no carbono 1. Beleza? E aqui eu vou ter, olha a diferença. Fosfato no carbono 6. Fosfato em qual carbono? 2. Percebeu a diferença dos dois? Então fica assim, ó, para você que não lembra. Lembra lá, ó. Vou colocar de verde. Carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza? Então, se a gente fosse dar os nomes, seria glicose 6-fosfato, frutose 6-fosfato e aqui embaixo, frutose 1,6-bifosfato. Do outro lado, glicose 6-fosfato, frutose 6-fosfato e essa aqui, 2,6-bifosfato. Percebeu a diferença?
É um que o fosfato está no carbono 1, outro que o fosfato está no carbono 6. Simples assim. Agora vem a brincadeira da insulina. Por quê? Se você lembrar, olha só. A enzima que está aqui, ó, que é o passo 3, a gente chama ela de PFK1, que é a fosfofrutoquinase 1. O que ela faz? Transforma a frutose 6-fosfato em frutose 1,6-bifosfato. Essa enzima que está aqui, ó, como é que você chamaria ela? PFK2. Qual que é a diferença da 1 e da 2? Retardado assim. Uma transforma frutose 1,6-bifosfato, a outra transforma frutose 2,6-bifosfato. Olha só. Se você entendeu isso, acabou a discussão. A insulina, quando interage com o receptor de insulina, o IRS faz isso acontecer, mas também, a partir de uma via alternativa, faz isso acontecer. O IRS faz isso ativar. Meu Deus, vai virar uma zona. Vamos ver se a gente consegue. Deixa eu diminuir aqui para... Eu vou colocar do lado de cá que vai ser mais fácil. Ó, receptor de insulina, a insulina e o IRS. Esse maravilhoso IRS vai agir aqui, ó, na PFK2. Beleza? O que a PFK2 faz? Frutose 6-fosfato em frutose, e a frutose, isso aqui, ó, essa molécula, frutose 2,6-bifosfato, ativa a PFK1. E o que a PFK1 faz? Transforma a frutose 6-fosfato em frutose 6-bifosfato. É desse jeito que funciona. Por isso que eu falei que a insulina ativa de forma indireta a glicólise. Porque se a gente continuar essa via aqui, ó, você vai produzir piruvato. Essa via, então, imagina que essa que eu estou circulando de azul, ó, seja a glicólise. Imagina então, né? Essa é a glicólise. Beleza? Essa aqui, ó, que eu estou circulando de verde, não é a glicólise. Não é. Porque ela para no passo 3. Ela para no passo 3. Parei. Então, para que serve essa segunda via? Só para ativar a glicólise. Só serve para isso. Como que ela ativa a glicólise? Bem, a insulina interage com o receptor de insulina via seu substrato, que ativa a PFK2. O que a PFK2 faz? Transforma a frutose 6-fosfato em frutose 2,6-bifosfato. O que a frutose 2,6-bifosfato faz? Ativa a PFK1. O que a PFK1 faz? Transforma a frutose 6-fosfato em frutose 1,6. E aí a via glicolítica continua. Mas o IRS, ele estimula a PFK2, faz ela parar de fazer o trabalho dela e ativar a PFK1. Estimula a PFK2. Então vai produzir mais 2,6 Bifosfato. Para que exista a utilização de mais glicose na via glicolítica. E é exatamente isso que acontece. Pode acreditar. Aí talvez você está perguntando, mas para que isso acontece? Bem, a glicose é teoricamente o carboidrato mais utilizado pelas nossas células. E a gente tem que regular a quantidade de glicose que está dentro das nossas células para regular a quantidade de ATP. Você vai perceber depois que pessoas que têm uma doença chamada de gota, significa excesso de ácido úrico nas articulações, tem problemas nessa via metabólica de regulação da glicólise. E aí você tem um problema que é a gota. Mas a gente vai ver isso daqui 2 a 2 aulas. O que acontece com a 2,6-bifosfato depois que ela parou no 2,4?
A frutose 2,6-bifosfato? Aí agora vem o glucágon. Para você entender. Olha para isso e você vê se você entendeu. Então vai, em uma situação hiperglicêmica, quantas glicoses entram na sua célula? Milhares. Algumas delas vai fazer a glicólise. Glicose virar piruvato para a produção energética. Outras vão estimular essa glicólise via insulina. Então a insulina interagiu com o receptor, ativou a PFK2, produziu frutose 2,6-bifosfato e a frutose 2,6-bifosfato ativou a PFK1. PFK1 produziu frutose de 6-bifosfato e a via glicolítica continua. Show de bola? Então entenda, pessoas que são diabéticas, além de não colocar a glicose dentro da célula, tem problema na via glicolítica. Entendeu a ideia? Então não é simplesmente, não coloquei a glicose dentro da célula, é mais do que isso. Além de não colocar a glicose dentro da célula, a glicólise não funciona. Pessoas que são diabéticas têm esse defeito. Show de bola? Isso é pensar. Então, dá uma olhadinha para cá, por favor. Então, nem a via alternativa que tem diabetes Não funciona direito. Então, acho que você entendeu que a PFK1, que se chama fosfofrutoquinase 1, ela vai ser ativada a partir da frutose 2,6-bifosfato. Então, a frutose 2,6-bifosfato ativa a fosfofrutoquinase 1 e a glicólise acontece. Tá, e o glucágon? Como é que ele age? O glucágon vai agir de forma a destruir a frutose 2,6-bifosfato. Porque se você não tiver a frutose 2,6-bifosfato, a fosfofrutoquinase 1 ela não é ativada. Simples assim. Então, vai de novo. Se você entendeu isso, a nossa vida já está chegando ao final. Beleza. Como é que a insulina age? Ela age aumentando a frutose 2,6-bifosfato. O que essa molécula faz? Ela ativa PFK1, estou colocando o sinal demais, e ao mesmo tempo inibe a frutose 1,6-bifosfatase. Então ela ativa e inibe. Isso aqui é para se inibir, é um sinal de menos. Isso é insulina. Olha o que o glucágon vai fazer. Glucágon vai degradar isso. Logo, onde estava sendo inibido vai ser, onde estava sendo estimulado vai ser inibido. E onde estava sendo inibido vai ser estimulado. Só isso. Beleza? Agora a gente vai entender então como que isso acontece. Como que o glucágon degrada a frutose 2,6-bifosfato. vai ativar o F2,6-bifosfato ou ela vai estimular? Peraí, como é que é a frase? Desculpa. Vai ativar ou vai estimular? O quê? A fosfofrutoquinase, a insulina. Ela ativa. Ela faz ela funcionar. Via frutose 2,6-bifosfato. Então, é como se você tivesse. Você lembra? Não sei se você vai lembrar, mas lá no primeiro período a gente estava trabalhando com enzimas e eu falava assim para você que tinha as inibições competitiva, não competitiva, mista, e depois a gente tinha a enzima que eu estou vendo ela aqui e acabei de esquecer o nome. A regulação alostérica, quando você estava na presença de algum substrato, aumentava a atividade da enzima, se você tirava o substrato, diminuía a atividade da enzima. Isso é uma regulação alostérica.
Se você tem frutose 2,6-bifosfato, essa enzima trabalha mais. Se você não tem, ela desilude de trabalhar. Não é que ela para, porque se parasse a gente ia morrer. Mas ela desilude, ela processa muito menos glicose, muito menos frutose 6-fosfato do que deveria. Agora então, olha para cá, queridos. E aí a gente está discutindo e terminando essa segunda ideia. Ó, vou agora apagar aqui um punhadinho de coisas. Então, vou apagar isso. Vou apagar isso. Vou apagar o receptor de insulina, que ele não me interessa. E vou apagar um monte de glicose, se eu conseguir. Algumas apagam, outras não. Tem vida própria, literal. Por que não apaga? Perceba que agora eu estou em qual situação? Hipoglicêmica. Se eu estou em situação hipoglicêmica, a quantidade de... Cacete, não apaga. A quantidade de glicose que está dentro da minha célula, ela é pouca. Percebeu isso? Segunda situação. Agora eu estou pensando em hipoglicemia. Então vamos colocar isso bem claro para você. Hipoglicemia. Você está em jejum. Beleza? Agora, qual é o hormônio que vai atuar? Glucagon. Então agora a gente tem o glucagon e a gente tem o receptor de... E esse receptor de glucagon, ele está associado à proteína G, que você está cansado, não sabe? A subunidade alfa ativa adenilato, que transformou o ATP em AMP cíclico. E o AMP cíclico ativou a proteína quinase A, beleza? Então o glucagon faz isso. O que a proteína quinase A faz? Ativa outra enzima. A outra enzima se chama, olha só, frutose 2,6-bifosfatase. O que essa enzima faz? Ela faz isso, ó. Frutose 2,6-bifosfatase, faz isso, ó. Pronto. O que a gente acabou de fazer aqui? Tirou o fosfato de qual carbono? 2. Agora significa que a frutose 2,6-bifosfato agora é frutose 6-fosfato. Só isso. Perceba que eu não tenho mais frutose 2,6-bifosfato. Se eu não tenho mais frutose 2,6-bifosfato, eu não tenho. Isso não existe. Logo a PFK1 não está ativada. Simples assim. Então, voltou lá. Vamos voltar isso. Ó. Glucagon, em uma situação hipoglicêmica, agiu no receptor de glucagon. Estou pensando no meu fígado. Isso é muito importante. Por quê? Porque o glucagon não age no músculo. Glucagon age no fígado. Ah, Léo, e se fosse no músculo? Seria adrenalina. Olha a diferença. Então você vai perceber assim, ó. Em uma situação hipoglicêmica, quais são os hormônios que estão agindo em você? Glucagon, adrenalina, cortisol. Tudo bem? Glucagon agindo onde? No fígado. E a adrenalina? No músculo. Os dois estimulando gliconeogênese de forma diferente. Mas os dois pensando na gliconeogênese. Glucagon na gliconeogênese hepática. Adrenalina na gliconeogênese muscular. É diferente. Mas dos dois não é gliconeogênese? É, mas o objetivo dos dois é diferente. E aí você vai entender que é muito diferente, tipo, muito diferente. Embora a lógica pareça no primeiro momento que é a mesma coisa. Mas olha lá, então.
hipoglicemia ou diabetes. Tá? Mas vamos pensar na hipoglicemia. Fechou lá então. Olhou para lá então, queridos. Glucagon interagiu com quem? Com seu receptor que está associado à proteína G. A subunidade alfa ativou a adenilato ciclase que transformou a ATP em AMP cíclico, a AMP cíclico em proteína quinase A. E a proteína quinase A ativou quem? A frutose 2,6-bifosfatase. Perceba que é 2. O que ela vai fazer mesmo? Beleza, eu acabei de perder a frutose 2,6-bifosfato. Agora eu tenho frutose 6-fosfato. Beleza? Fechou. Se você entendeu, olhou para cá e aí agora a vida tem sentido. Espero que tenha. É difícil isso, né? É muito informaçãozinha. Então ficou lá assim, ó. Glucagon. Pega lá. Glucagon. Ele agiu ativando qual enzima? Frutose 2,6-bifosfatase. O que ela fez? Ela pegou a frutose 6-fosfato e degradou a frutose 6-fosfato. Então, a frutose 2,6-bifosfato acabou de morrer. Sem ela, isso que estava ativado inibe, e isso que estava inibido ativa. Ah, isso. A sigla é importante, né? Eu não coloquei a sigla. Essa aqui, ó, é a PFK1 e essa é a FBPase 1. Essa aqui. Beleza? Por exemplo, uma pessoa que é diabética descompensada, a própria gliconeogênese vai atuar piorando para o diabetes, então. Sim. Sim. Esse é um problema muito sério. A pessoa já está hiperglicêmica, o fígado não sabe que ela está hiperglicêmica. Isso ainda é uma briga. Eu estou te falando que isso é briga. Juro que é briga ainda. É briga. Porque hoje que a gente está descobrindo como é que o transportador de glicose hepática funciona. E teoricamente, e aí você vai ter vários artigos que um briga com o outro. Mas a gente sabe que existem vários glúteos no fígado. Pelo menos as pesquisas mostram. Mas o que é mais abundante é o GLUT2. No músculo é o GLUT4. Hoje se conhece 12 tipos de GLUT, de transportador, 12 diferentes. A gente só hoje só sabe a função de 6 dos 12. Assim, como é que eles agem, qual é a via metabólica que ativa eles. Entendeu? E aí, então, eu sei que no fígado você tem GLUT2 e GLUT4. Os GLUT4 são insulino dependentes. O GLUT2, teoricamente, é insulino independente. Isso buga tudo que o pessoal tem discutido até agora. Buga tudo. Não vai mudar um monte de crítica, você vai perceber. Um monte de raciocínio vai mudar da agora para frente se isso for comprovado como verdade. Porque o que eu estou querendo te dizer? Que teoricamente você vai pensar assim, o fígado, até uns 2 anos atrás, 3 anos atrás, o fígado, por ser insulino dependente, não colocava glicose dentro dele em situação diabética. Sim, porque tinha que translocar o glúten. Porque o glúten precisava de insulina para funcionar. Agora, se tiver realmente GLUT2, isso deixa de ser verdade. Porque o GLUT2 já está na membrana plasmática. Então a glicose vai entrar no fígado do paciente que é diabético. Ou seja, muda o jeito de pensar. Porque agora, então, e aí? O que vai acontecer? Gliconeogênese, glicólise? Que diabo que é que vai acontecer agora? Muda o jeito de pensar. Provavelmente daqui uns 2 anos isso vai estar alterado. 2, 3 anos para frente, vai falar, e tudo que eu sabia, deixei de saber. Mas tem gente que consegue colocar isso no mesmo local. Mas você entendeu o que eu acabei de dizer aqui, gente? Fechou? Tá. Então a gente sempre vai pensar lá da seguinte ideia.
em situação diabética, o glucagon, não pensa em situação diabética ainda não, é em uma situação hipoglicêmica, o glucagon age em qual órgão? Fígado. E olha só, significa o seguinte, ó, que de piruvato isso vai acontecer. Beleza? Então você tende a produzir glicose. Então, aumentando aqui, ó. Significa que o glucagon age em cima de qual? De forma indireta. Do passo 3. No fígado, essa enzima existe, ó, a glucose 6-fosfatase. O que ela faz? Tira o fosfato de qual carbono? E aí a glicose 6-fosfato vira glicose e isso sai da célula. Por isso que o fígado consegue controlar a glicemia, porque ela consegue transformar a glicose 6-fosfato em glicose. E o músculo? O músculo não é o glucagon, o músculo é qual? A adrenalina. E o músculo não tem essa enzima. Não tem. Significa que no músculo a gliconeogênese para onde? Na glicose 6-fosfato. Significa que a glicose 6-fosfato sai do músculo? Não sai. Porque falta esta enzima. Não tem essa enzima no músculo. Então, a gliconeogênese do músculo não é para controlar a glicemia. A gliconeogênese hepática é para controlar a glicemia. Glicose 6-fosfatase. Então, anota aí, por favor, grande no seu caderno, pelo amor de Deus. Quem tem glicose 6-fosfatase? Fígado. Músculo não tem. A músculo faz gliconeogênese? Faz. Onde para a gliconeogênese do músculo? Na glicose 6-fosfato. Logo, a glicose 6-fosfato não sai do tecido muscular. Não sai. Não sai. Lembra que é o primeiro passo, né? A glicose entra na célula, recebe o fosfato no carbono 6 para permanecer dentro da célula. Ah, e o fígado? O fígado tem a glicose 6-fosfatase. Se você estiver muito gostando de detalhes, fica lá no retículo endoplasmático liso do hepatocito. E aí a glicose 6-fosfato vira glicose e a glicose vai para a corrente. Então, no caso, o músculo de uma pessoa diabética compensada, o tecido muscular, não aumenta A glicemia. a glicemia. Só diminui. Então, o músculo é um tecido hipoglicemiante. O fígado é hipoglicemiante e hiperglicemiante. Tá bom? Aí a glicose 6-fosfato vira o citosol do músculo. Aí ela vai virar glicogênio. No músculo, glicogênio muscular. Tá bom? Para você ter reserva de glicogênio no seu músculo. Ô, Léo, isso é verdadeiro? Por exemplo, vamos pensar uma pessoa hipoglicêmica, mas pessoa não é diabética. Não é diabético. É, só tá sem comer muito tempo. Aí vamos pensar no sistema nervoso. Sistema nervoso. Para a pessoa evitar uma cetoacidose, ela tem algum mecanismo desse lá no cérebro para promover a gliconeogênese? No cérebro? É. Cara, acho que não. Para promover a gliconeogênese, acho que É. E para evitar uma cetoacidose, né? Então, porque na verdade a cetoacidose diabética, ela é um problema hepático, não um problema de sistema nervoso. Mas não é diabética, é só com uma situação de hipoglicemia. Se a pessoa está sem comer... Não, ela vai produzir corpos cetônicos felizes. Só que os corpos cetônicos são consumidos pelo cérebro, e aí diminui muito o pH plasmático. Diminui, mas não ao ponto da pessoa ter uma cetoacidose. Agora, para a gente ir já finalizando, eu preciso te mostrar mais 4 slides. E a gente finaliza. Porque ele tira a glicose da corrente sanguínea, não coloca. Ele não é hiper. O fígado é hiper. Então o fígado tira e coloca. O fígado, o músculo só tira.
Por isso você vai perceber que vários fármacos de diabéticos agem no músculo, não agem no fígado. Tipo, o fármaco hoje mais prescrito para diabético é metformina, e age no músculo, pensando no diabetes, para você tirar a glicose da corrente sanguínea. Metformina não age no fígado, pensando no diabetes. Tá? Então, no caso, esse medicamento vai agir mais no receptor de adrenalina do que no de glucagon? Não. O receptor é outro. Mas vai fazer como se a pessoa estivesse fazendo exercício. A metformina, ela aumenta a liberação de cálcio no citosol do músculo. E o cálcio faz a translocação de glúteo. É exatamente assim que faz. Então, olha só, queridos. Vamos ver se você entendeu. Eu estou pensando agora em uma situação hiperglicêmica. De novo, hiperglicemia. Não estou pensando em diabetes, hein? Estou pensando em uma pessoa normal. Pois a gente vai colocar diabetes no meio que aí fode tudo de novo. Então, e uma pessoa hiperglicêmica? O seu pâncreas liberou insulina. Show de bola? A insulina fez a translocação de glúteo e a insulina estimulou a glicólise. Show? Agora você vai perceber que, além disso, a insulina também vai estimular a síntese de glicogênio. Como assim? Não parece ser retardado? Claro que não. Quantas glicoses estão entrando na célula? Milhares. Então, tem tanta glicose que algumas vai para reserva. Porque eu não preciso de tanta glicose para produzir tanto ATP assim. Então, alguns vai para a produção de glicogênio. Outros vai para a glicólise. E aí é foda. Eu já ensinei para você síntese de ácidos graxos? Já? Então, agora pensa. Olha o que eu estou lhe dizendo. Pensa aí. A insulina, ela engorda ou ela emagrece? Ela engorda. Obrigatoriamente. Mas ela dá um efeito rebote, que é o efeito da saciedade. Mas se você administra insulina no seu paciente, você tende a fazer com que ele engorde. Tá? Ah não, mas claro, ele vai engordar se comer? Lógico, evidente, lógico. Não tem jeito dele engordar só tomando insulina. Insulina não vira gordura, não tem jeito, né? Mas, então, se o cara toma insulina e come muito, lógico que ele vai engordar. Você deve comer muito. Você toma insulina e come, ele tende a engordar. Contudo, mais uma vez, como a insulina coloca os nutrientes dentro das células, o seu sistema nervoso central, na verdade, né? Ele vai ser inibido no sentido de você ter a ideia da saciedade. Então você diminui a sua vontade de comer, tá? A partir da insulina. Parece ser estranho essa ideia, mas é exatamente isso, tá? Como é que você tem a síntese do glicogênio? É muito fácil a ideia, porque você vai pensar assim: tá lá a corrente sanguínea, essas bolotinhas que eu estou representando vai ser a glicose, que eu estou com preguiça de desenhar a glicose. Então você está numa situação hiperglicêmica, e essa célula aqui embaixo vai ser o seu músculo ou o seu fígado, tanto faz. Aí essa glicose, ela entrou na célula, e agora você vai ter um colarzinho de compras. Cada bolotinha dessa vai representar uma glicose, tá bom? E isso não é gordura, isso é glicogênio. Tá, então quando você está em uma situação hiperglicêmica, você produz uma glicose grudada em outra glicose, grudada em outra glicose, que é exatamente isso que você está visualizando na imagem. Uma glicose unida a outra glicose, unida a outra glicose, unida a outra glicose, e assim infinitamente. E quando você tem milhares de milhões disso, você tem o glicogênio. Então, mais uma vez, por favor, se você pensa isso, dispense.
Glicogênio não é gordura. Glicogênio não é gordura. Glicogênio não te engorda. Porque tem muita gente que fala, nossa, o glicogênio, quando você come muito carboidrato, o carboidrato fica armazenado na forma de glicogênio que te engorda. Puta que pariu. Não é. O que é glicogênio? Uma glicose unida a outra glicose. Quem faz isso acontecer? Sua amiga insulina. Para isso você precisa dessa estrutura. Isso é a glicose e isso aqui é o carreador de glicose que entra na célula para levar a glicose para a síntese de glicogênio. Olha que doido que é isso. Então perceba que aqui você tem a glicose entrou na célula, virou glicose 6-fosfato. Se ela pode ir para a via glicolítica, pode. Ou ela pode se juntar com esse transportador. É como se fosse um aminoácido interagindo com o RNA transportador. Aqui é a glicose interagindo com o que a gente chama de UDP-glicose, que é a uridina de fosfato. E aí, essa molécula aqui, é muito delícia. Essa molécula aqui, ó, todo mundo fala, essa molécula está no RNA, que é a base nitrogenada uracila. Não está só no RNA, está na produção da síntese de glicogênio. E aí, é muito fácil. A enzima se chama glicogênio sintase, que pega o UDP-glicose, o que está em rosinha é a glicose, o que está em preto é o UDP, e coloca essa glicose no glicogênio. E aí você vai colocando uma glicose junto com outra glicose, junto com outra glicose. É importante que você saiba, acho que a ligação entre a glicose A e a glicose B é a ligação do tipo alfa 1,4. Alfa 1,4, as suas enzimas conseguem destruir. Se fosse ligação do tipo beta, as suas enzimas não conseguiriam destruir. Quem tem ligação do tipo beta? Não, as plantinhas. Quando você come celulose, a celulose é glicose. Só que a ligação do tipo beta. E você, e nenhum animal do mundo consegue destruir, a não ser os protozoários. Que muda essa ligação aqui, ó. Ela fica assim, ó, a ligação. Amida é alfa. Celulose é beta. Amido a gente não grava, celulose a gente não grava. Tá bom? Então é simples assim. Isso é a insulina. O que o glucagon faz? Exatamente o contrário. O glucagon, ele estimula uma outra enzima. Olha o nome. Glicogênio fosforilase. Então você tem duas enzimas. Faz assim, ó. Insulina. Ela estimula a glicogênio sintase. Então você está sintetizando glicogênio. E o glucagon? Estimula a glicogênio fosforilase. O que significa? Que eu estou destruindo o glicogênio. Mas perceba que eu tenho que fosforilar o glicogênio. Então olha lá. Olha para isso. Muito importante para vocês brincarem de entender metabolismo. Aqui está o glicogênio. Olha o glicogênio. Isso é uma glicose, isso é outra glicose, isso é outra glicose. Você tem 1 bilhão dessas glicoses. Aí tem a enzima glicogênio fosforilase. Você quebra o glicogênio, você libera a glicose? Sim ou não? Não. Você libera essa molécula. Qual é essa molécula? Glicose que tem o fosfato em qual carbono? Se você liberasse glicose, o seu músculo poderia liberar glicose para a corrente sanguínea. Aí o seu músculo teria papel de fígado. Por quê? Porque a quebra do glicogênio muscular
não libera glicose, libera a glicose que tem fosfato, logo ele não sai da célula. O fígado, quando quebra o glicogênio, não libera glicose, libera a glicose que tem fosfato, e aí não sai da célula. Aí você tem que tirar o fosfato da glicose para a glicose sair da célula. Tá? Por que eu estou dizendo isso para você? Porque uma galera, muita gente que não estuda isso, né, que não gosta dessa ideia, sempre fica pensando, mas o músculo não tem glicogênio? A quebra do glicogênio não vira glicose? A glicose então não poderia ir para fora da célula? A resposta é não. Por que não? Porque a quebra do glicogênio não produz glicose. Produz glicose com fosfato. Logo, não sai da célula. Isso é entender metabolismo, isso é entender como é que o seu paciente diabético, como é que o seu paciente que está desnutrido, como é que funciona. É entender essa regra. Nossa, a insulina está agindo, o glucagon está agindo, a adrenalina está agindo, cortisol está agindo, T3, T4, tudo vai brincar nessas vias. Bonitinho? Porque não é gordura. A gordura é ácido graxo. Sim. Então o glicogênio não é gordura. Mas carboidrato não é. Carboidrato, que vai ser transformado em ácido graxo. Que seria isso, ó. Síntese e degradação de ácido graxo. Então o nosso carboidrato consegue ser convertido em gordura. Isso é uma coisa. Gordura é isso. E o glicogênio? Não. Porque não é. Gordura é isso, ácido graxo. Carboidrato é isso. Mas é porque tem uma ação, né? Por exemplo, se as suas reservas de glicogênio estão, digamos, preenchidas, você vai acabar utilizando o carboidrato como forma de produção de ácido graxo. Ah, não, beleza, né? Beleza, isso sim. Isso com certeza. Mas não é o glicogênio que virou ácido graxo. Não é. Então não é o glicogênio que te engordou. É a glicose em excesso que estava dentro da sua célula hepática. Não esquece isso. Hepática. Virou piruvato. Piruvato entra na mitocôndria, vira acetil-CoA. Acetil sai da mitocôndria, vira malonyl-CoA. Malonyl-CoA, síntese de ácido graxo. Aí sai do seu fígado na forma de VLDL. Aí o VLDL vai lá para o seu adipócito e aí você engorda. Porque gordura, engordar é colocar gordura no adipócito. Sim. Lembrou da ideia? Não, lembrei. Então, o que o povo faz é esquecer toda a outra, né? Foi isso, focar só que. É porque não sabe, né? É porque aí a pessoa vai falar assim, carboidrato engorda. Não engorda carboidrato. Na verdade, carboidrato engorda quando ele é convertido em gordura. O defeito é o edema de fosfato. Pessoas, então não esquece não. Uma pessoa que é muito pesada, ela é gorda? Claro que não. Lógico que não. Pensa, quem é um fisiculturista famoso? Não sei. Pensa em mim. Fisiculturista. Dorival. Ele que tem muito músculo. Ele é uma pessoa pesada, mas é uma pessoa magra. Não tem nada a ver o peso. Peso é... Como é que é a forma do peso? Gravidade vezes... Massa vezes gravidade? O cara é maçudo, tem muito músculo. Uma pessoa gorda é uma pessoa que tem muito músculo. Pode, mas tem muito também tecido adiposo. A gente não pode confundir essas coisas. Senão você pensa que toda pessoa pesada é gorda. Não foi. E da mesma forma, muitas... Agora, pessoa gorda, e não esqueça, tem triacilglicerol lá nos seus adipócitos. O que a gente continua na nossa próxima aula, porque não dá tempo, porque agora é mais difícil ainda. É a síntese e degradação de ácidos graxos. Só tira uma foto disso pra gente. Isso é bem importante. Vamos merendar e a gente continua essa discussão nos pequenos grupos. Show?